Tudo bem com você? Seja bem-vindo ao portal VirtuIvet. Eu sou a Dani Silvano, fundadora da VirtuIvet. Eu tenho muito prazer em receber você aqui na primeira live que a gente vai receber a Camila Tomazini do Centro AMA para a gente falar sobre o que você deve saber sobre as causas de anemia em cães e gatos. Já estamos aqui com a nossa convidada, parceira e muitos outros adjetivos dessa conversa. Muito bem-vindo a todos à VirtuIvet, um portal onde você encontra diversos cursos e promoção da educação e ensino veterinário. Oi, Cami! Peraí. Oi, eu acho que eu tô pro outro lado. Peraí. Meu Deus, minha câmera tá invertida, Dani. Peraí. Aperta aí para virar que tá tudo certo, a gente espera. Hoje o assunto para o pessoal também Muito já está bem. chegando aí. Olha, muitas pessoas. Olá, de Muito bom. Olá, novo. pessoal. Olá, Dani, tudo bem? Tudo jóia, muito bom te encontrar aqui de novo, né? Muito Reunir bom. com o pessoal para a gente falar sobre assuntos que a gente gosta tanto, né? E devidas às apresentações, nós estamos num espaço novo, né? No portal VirtuIvet, um projeto aí sonhado e realizado ano passado e que esse ano ele começa a ganhar corpo. E a Cami está aqui para a gente conversar sobre um assunto que é de total competência dela, né? Como veterinária e hematologista clínica que é, então eu vou deixá-la se apresentar. E aqueles que estão aqui ainda não me conhecem, eu sou Dani Silvano, fundadora do VirtuIvet, médica veterinária e atuante na área de patologia clínica e do ensino veterinário. Caminha com você. Muito bom. Bom, pessoal, boa noite. Dani, sempre uma alegria, mais uma vez. Para quem nunca viu a gente conversando, sabe que a gente. Já saibam que a gente gosta de falar bastante, né? É sempre uma alegria o nosso diálogo. E para quem não me conhece, então eu trabalho tanto na patologia clínica como também na área de hematologia clínica veterinária. Então eu sempre trago na minha visão tanto a parte celular como a parte do paciente como inteiro, né? A parte clínica. Então estamos aí agora no portal VirtuIvet, estreando essa live, muito feliz a gente de poder ter um espaço do qual a gente pode contribuir para a educação, né, e para a qualidade da veterinária. Então, a gente já tem, eu e Dani, uma trajetória juntas nesse sentido. E vindo aqui também pelo Centro AMA, então a gente está acostumada a fazer pelo Camila Tomazini e Dani Silvano, né? Hoje É, estreando também aqui nas duas juntas, como também no Centro AMA, que é o espaço, o Centro de Hematologia aqui, que recém-inaugurado aqui em São Paulo. muito Então, bem. Então a gente já tem aí conhecimento. O Vitor está dando boa noite, Vitor, para boa você. noite, Vitor. Jéssica também chegou agora, a Mari também está aí, Jade, Andy, sejam todos muito bem-vindos. Chamem os amigos, chamem os colegas clínicos veterinários, por favor, porque esse assunto é de interesse total de todos os veterinários, independente se somos aqueles que fazemos os exames ou aqueles que fazem a interpretação do exame. A Camila, ela tem justamente essa característica de conseguir olhar pelos dois olhos, né? Então, ela consegue ver pela objetiva do microscópio e pelo olhar clínico do paciente de que precisa de informações daquele hemograma para poder tratar adequadamente e ter um desfecho clínico bem sucedido com toda aquela avaliação e terapêutica aplicada. A anemia não é uma novidade para ninguém, é uma alteração que é rotina. O hemograma só é o exame mais realizado no mundo, não é uma exclusividade humana, na veterinária também é assim.
E é uma constante encontrada aí na rotina, né? Tanto por nós, patologistas clínicos, quanto por vocês clínicos. Não são todas iguais, né, Cami? Acho que esse é o primeiro ponto, né? Nenhuma anemia é igual a outra, algumas leem o livro, outras não leem, e outras a gente esquece que existem porque são menos comuns. Como é que é isso? Sim, com certeza, Dani. Lidar com uma anemia, eu acho que assim, todo veterinário, independentemente da área, especialidade, laboratório, onde é que está, ele vai se relacionar com uma delas, né? E quando a gente pensa em causa da anemia, a gente vai falar de diversas causas, né? O que eu vejo mais na prática? Não só tem muitas causas, como também a anemia, muitas vezes, ela é multifatorial. Então, quando a gente fala de anemia, a gente tem que conhecer essas características delas, conhecendo as características, como elas vão se apresentar, o que, que aquele hemograma está me dizendo, o que, que aquela célula está me dizendo, ou o que, que eu espero daquele paciente que pode impactar nas hemácias e gerar algum tipo de anemia. Quando eu conheço essas características, eu consigo encontrar onde é que eu tenho que manejar, o que, que é a causa, para onde que eu vou me relacionar. E muitas vezes eu vou me relacionar com algo que não é de um único fator. Então, cada Uhum. vez mais o que eu vejo na minha prática, na rotina, né, é que a gente fala de anemias multifatoriais. Então, não é uma causa única, mas que a gente precisa, com certeza, saber quais são as possíveis causas que pode gerar anemia, né? E aí, dentro dessas possíveis causas, né? A gente pode citar algumas aqui para o pessoal, porque assim, a gente sempre pensa anemia regenerativa, anemia por destruição, por não produção, mas eu sei que tem aquelas que a gente, ou tem uma delas que é a mais esquecida, e tem outras que são mais raras que o pessoal às vezes nem lembra. Sim, eu diria que quando a gente pensa em anemia, tem as mais comuns, as temidas, as que a gente não lembra, e aí, às vezes, quando a gente está diante da anemia, a gente às vezes também quer pensar o pior, né? Você tem Uhum, medo, então você vai logo querendo combater o que é de pior. uhum, É claro que a gente está muito acostumado a pensar em causas que a gente está acostumado a falar anemia regenerativa, não regenerativa, né? E uhum, eu costumo dizer nas minhas aulas que a gente tem que conhecer aquelas anemias que a gente tem expectativa que regenere. Por quê? uhum, Porque uma uhum, expectativa é uma característica dela. Porque se ela uhum, não estiver regenerando, tem algum outro fator que está uhum, combinado. Porque ela não deixa de perder a sua causa, mas pode ser que alguma outra coisa combine e faça. Eu digo que é como se fosse uma balança, né? Tem sim. um estímulo que regenera e tem um estímulo que não regenera. Quem está Perfeito. ganhando? Que é o multifatorial que você acabou de falar, Que é o né? multifatorial. Por isso que elas têm um monte de caras, né? Tem horas que tá regenerando, tem hora que não tá, tem hora que tá regenerando no meio, tem hora que você esperava uma baita regeneração, mas aí tem uma coisa que tá lá bagunçando tudo. Aí é aquela brincadeira que a gente fez, né? Causas de anemia, o que come, onde vive, o que fazem. Porque é esse conhecimento que a gente brinca, mas é que traz todo aquele estalo do tipo, pá, tá acontecendo isso, 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 eu preciso agir aqui, aqui, aqui. Sim. Você mais do que eu sabe falar exatamente sobre isso. Sim, Mas para chegar nisso, a gente precisa dos parâmetros hematológicos, né? com E certeza. aí, dentro de um hemograma, o que, que você considera mais importante para a gente encontrar a causa dessa anemia e poder entender o que ela come, o que faz, onde vive, endereço e ir lá e acabar com ela? Tá. Eu diria, é difícil eu dizer qual é o mais importante. Eu diria que a gente tem que saber bem explorar o hemograma completo, porque acho que cada detalhe do hemograma ele te orienta para te falar da anemia. É claro que, por exemplo, a gente tem ali, a gente falou das causas, né? Então, usando a mais temida. Quem que é a mais temida? Com certeza a gente está falando da anemia hemolítica imunomediada. Que se a gente perguntar que é a rim, né? Seja primária ou secundária, mas todo mundo tem medo da anemia hemolítica imunomediada e realmente ela tem o seu risco, né? Pelo quadro agudo que ela tem, pela agressividade que ela pode oferecer.
mas Uhum. nem... E a gente, por exemplo, tem uma expectativa que ela é uma anemia que regenere. Uhum. Então, quando que a gente... Algo que a gente sempre... Que vai nos ajudar muito nessa característica. Reticulócito é um parâmetro fundamental, né? Que a gente, assim, por mais que... É algo que o reticulócito, ele te permite acompanhar qual que é a resposta medular. Então, isso já é um ponto que a gente tem que acompanhar. Não importa se o reticulócito... Se tá não anêmico, eu acho que assim, reticulócito tem que fazer parte do hemograma. A gente tem que considerar isso. Então, ele é um Uhum. parâmetro fundamental. Mas vamos Uhum. supor que eu não tenha, né? Eu tenho lá uma anemia que eu espero que ela regenere, e aí, como é que eu posso usar outros parâmetros, né? A gente pode usar, por exemplo, qual é a característica morfológica que ela pode apresentar. Uhum. Então, eu gosto muito de dizer que a gente precisa saber número, a gente tem que saber quantidade daquelas células, a Uhum. concentração, mas a gente tem que saber, tá, mas qual é a cara que ela tá? Porque ela tá de que jeito? Em que número que ela tá? Qual que é a morfologia? E aí a gente vai ter que olhar parâmetros como o tamanho dela, o VCM, qual é a média do tamanho, a variação de tamanho, por exemplo, o RDW. A gente vai poder olhar o CHCM, qual que é a quantidade de hemoglobina presente dentro daquela hemácia? Está me falando morfologia, né? Será que ela está Sim. mais hipocrômica, ela está mais né, pálida, está faltando substrato, ou ela é nova, tem um tamanho maior? Enfim, qual que é a descrição que o laboratório está me dizendo sobre aquela série vermelha? Né? Uhum. Então, será que tem sinais que eu tenho que conhecer quais são os sinais de regeneração? Se a gente entrar aqui, a gente vai ficar aqui falando Sim. horas e horas, mas assim, eu tenho que conhecer quais são as características de uma célula jovem. Então, como que o reticulócito, para além da quantidade, como ele se manifesta dentro da diluição hemácias, né? Uhum. Como que vai apresentar? Ou, por exemplo, não. Como que eu vou diferenciar e falar assim, olha, essa medula não regenera. E, na verdade, se ela cai no lado oposto, se ela está faltando substrato, né? Então, são casos mais difíceis, né? Quando a gente fala casos difíceis na veterinária de encontrar, a ferropriva, ela é um caso, dentre todos os quadros, mais difíceis realmente de encontrar, diferente da medicina humana, né? Na Uhum. medicina humana, a Sim. anemia ferropriva é a mais comum. Na Uhum. veterinária, a gente está falando de um caso que acho que é uma das últimas de se pensar, Sim. mas que existe. Eu diria que ela é a bem lembrada, pouco existente, mas sempre tratada. Então, eu diria que, Boa. eu diria que essa é a ferropriva, vamos caracterizá-la assim. Mas, então, a gente tem que conhecer, né, qual que é a característica. Se tiver deficiência, seja metabólica de substrato, ou seja deficiência, né, exatamente numérica, né, por quantitativa ali, nutricional do substrato, principalmente aí o ferro, como que ele se apresenta? Sim. Então, eu diria que a gente tem que conhecer, quando a gente pensa nas causas, a gente tem que considerar também como é que essa célula, o que essa causa impacta na produção celular, ou como ela se manifesta. Porque eu preciso, é como se eu tivesse que olhar um fenótipo, né, a cara da célula, Uhum. e puxar de memória as possíveis causas. Então, eu tenho que saber as duas vias. O que a Uhum. causa gera como característica e o que a característica que está dizendo no hemograma pode indicar a causa. Sim. Porque você Né? Então, a parte de um gente... diagnóstico diferencial, né? Você tem uma Sim, suspeita, você trabalha ali com histórico clínico, se é agudo, se é crônico, se o paciente está bem, se não está bem, toda a parte hemodinâmica. Então, sim, outros exames complementares, que enquanto você falava aí eu lembrava, né? Então, avaliações de causas infecciosas, metabólicas, né, e tal. E a partir disso você começa a já esperar algumas coisas no hemograma, né? Que você não pode se frustrar se não vier o que você esperar, mas que daí você vai lançar mão desses parâmetros, dessas características no hemograma para linkar com o que você está vendo na clínica. Essa é a ponte laboratório
tratamento da anemia de forma adequada, né? Sim, com certeza. E por que que a gente tem, por exemplo, né? Você falou da gente ter uma expectativa de buscar uma resposta, né? O que vai encontrar, e se não tiver, a gente não se frustrar. Eu acho que aí é o momento da gente se perguntar por que que não tá? Será que tem Uhum. alguma coisa a mais que eu não tô vendo? Exato. Será que a Uhum. direção tá? Será que não tem algo a mais? Uhum. Porque muitas vezes o ponto é assim, às vezes a anemia é o primeiro achado. E aí Uhum. você olha e fala, caramba, eu vou ter que ir. O que que é que esse meu paciente tem? Às vezes a gente já encontrou no paciente e a gente vai olhar e vai conseguir acompanhar no hemograma aquela anemia, Sim. ou já espera que tenha, enfim. Né? Por exemplo, Uhum. um animal, a Jade está até aqui perguntando, aproveitando, né? Um animal que tem, por exemplo, sangramento crônico de trato gastrointestinal. Então, ele constantemente perde pouco de sangue, ele não sente, ele se adapta, porém gera ali o principal componente de perda de ferro, né? Constantemente ali pelo trato gastrointestinal. Ele tem ali, vai constantemente perdendo ferro, ele vai ao longo prazo, Uhum. isso ao longo de semanas, né? Ele vai apresentar, por exemplo, uma anemia ferropriva, que eu vou olhar lá, vou dizer que eu não sei que ele tem sangramento de trato gastrointestinal, porque às vezes eu não sei. O Uhum. tutor não relatou nada, ele chegou lá, ele convive com vários animais, num jardim, o tutor não sabe dizer. Mas aí você olha no hemograma e você encontra, por exemplo, características de hipocromia associada com uma redução do tamanho da hemácia, uma tendência à microcitose, uma Uhum. redução inicial com mais intensidade da hemoglobina, que vai Uhum. impactar no número de hemácias, né? E vai reduzindo, que pode ter até uma discreta regeneração, mas uma regeneração inadequada, porque a tendência dela é não ser regenerativa, porque se falta substrato, a medula Uhum. vai reduzir a sua produção, né? Então aí você vai olhar, você vai falar, bom, ele tem uma tendência, se tem uma tendência a reduzir matéria-prima para a produção de hemácia, em que ele vai reduzindo ali o tamanho da hemácia, a hipocromia, a concentração de hemoglobina interna, eu vou pensar onde é que ele pode. Será que ele não absorve ferro? Será que ele está perdendo? O que é no metabolismo do ferro que Sim. ele não consegue utilizar? Ou não Uhum. consegue reutilizar, né? Que é o principal fator do ferro. Sim. Aí você vai atrás. Você fala, bom, onde é que pode ser? Trato gastrointestinal? Será que tem alguma perda sanguínea hematúria, crônica? Aí você vai. Será que não absorve ferro? Enfim, você vai. Síndrome de má absorção? Será que é alguma alteração metabólica que o fígado não consegue metabolizar bem o ferro na hemoglobina? Aí você vai atrás. Porque você Perfeito. encontrou características que aí você investiga e vai atrás aí especificamente para encontrar a causa, né? Muito bem. Tem uma que eu gosto muito, só entrando aqui nas perguntas, né, da Jade, e que ela perguntou sobre anemia ferropriva. Já que você deu aí uma história para anemia ferropriva, a anemia microangiopática tem alguma. É comum, é incomum, ela é esquecida, Nossa, ela é a mais. Eu acho que ela é a mais sorrateira, aquela que menos é sim, percebida. sim. Eu acho que. Bom, a anemia microangiopática, Dani, eu acho que ela tá entre as anemias que precisam ser conhecidas mais amplamente, né? Uhum. Eu acho que dentre as que têm frequência e que é esquecida, eu acho que a gente fala bastante da oxidativa, que ela tem um Uhum. grau, ela é hemolítica e não tem o mesmo prognóstico de uma imunomediada, né? Então Uhum. ela existe, ela tem um grau de agudização, mas ela não precisa de ela não precisa ser tão temida, né, como a gente teme a imunomediada. E agora a microangiopática, a gente tem algumas, eu diria que tem algumas coisas. Ela precisa ser conhecida, né? Uhum. Então, aproveitando, né? A microangiopática, ela é principalmente quando a gente tem microtrombos ou formação errônea em microvasculatura, por exemplo, no hemangiosarcoma.
E aí aquilo promove uma lesão mecânica em microvasculatura das hemácias. Então, eu encontro fragmentos citoplasmáticos de hemácia, então os esquizócitos na circulação, e uma anemia de discreta, vai, até moderada. Eu diria que aqui eu já consegui diagnosticar. A gente estava em torno de 28, não passava disso. Então, você vê que é regenerativa, porque é lesão mecânica, não tem impacto na medula, produz e fica aquele negócio. Sim. O nosso grande desafio é a gente conseguir fechar o diagnóstico. Eu acho que isso é uma das coisas. A gente tem que lembrar que ela existe. Se a gente encontra esquizócito, aí a gente tá... Que aí é, por exemplo, o que a gente reforça muito, que é o valor do patologista clínico, indicando e lembrando que ele tem um papel fundamental na descrição morfológica dessas células, e que pequenas quantidades na lâmina importam e podem fazer muita diferença na hora do diferencial e diagnóstico dessa anemia, e que o clínico que vai interpretar tem que valorizar o que o patologista clínico descreveu, para poder fazer esse diagnóstico adequado, né? Então, eu penso isso. Mas ela é a mais difícil mesmo, Dani, uma das mais difíceis da gente bater o martelo e encontrar. Mas que, em potencial, todo animal com trombocitose e hipertensão poderia ter microtrombos em microvasculatura, né? Pacientes com hemangiosarcoma, a gente poderia estar lidando com esse tipo de anemia, então que a gente tem que considerar, né? Nesses pacientes também. Muito bem. O pessoal tá mandando vários corações. Mandem vários corações. Mandem essa live para todos os colegas, porque, olha, é muito bom refrescar a memória, né, sobre as anemias e atualizar aí todas essas lembranças de causas de anemia. Justamente essa é a importância, né? Ou qual seria a importância de saber justamente chegar no final da linha, né, Cami? Que seria realmente saber que causa é essa. Porque já olhei o hemograma, já vi o paciente, vou juntar todas as peças agora para chegar, né, no final da linha, que é saber a causa, né? Qual que é a importância realmente disso? Por que isso é importante, até porque que a gente colocou o nome dessa live de o que você deve saber, né, sobre as causas, que é justamente a linha final, né? Sim, com certeza. Porque, Dani, quando a gente pensa nas causas, cada uma das causas ela tem uma conduta diferente. Então, por exemplo, se eu confundo uma anemia da inflamação, onde o animal tem uma infecção, e eu suspeito que é uma hemolítica imunomediada, e eu dou um imunossupressor, na verdade, eu estou piorando ou condenando esse prognóstico, né? Estou piorando, porque eu estou favorecendo um agente infeccioso, retirando a imunidade do animal. Então, esse é um exemplo do qual é grave, mas que não é incomum, porque às vezes a apresentação inicial ela tem um caráter agudo aos olhos do hemograma, né? Sim. E aí a gente tem que acompanhar na reação, às vezes a gente muitas vezes pode ser confundidas. Então, acho que uma das importâncias mais fundamentais é que a nossa conduta vai ser diferente. Então, por exemplo, falando, né, em hemolítica, mesmo uma hemolítica imunomediada, é completamente diferente a conduta e o prognóstico de uma hemolítica não imunomediada. Oxidativa, por exemplo, ou de fragilidade mecânica, lesão mecânica, a gente está falando de outras coisas. Então, tudo isso vai impactar até para a gente poder falar, saber o que a gente, né, vai conduzir com o nosso paciente, o que a gente vai orientar o nosso tutor, qual é a importância daquilo que, né, os cuidados com a medicação, o tempo que vai demorar para reverter. Então, uma aplasia, hipoplasia medular, ela não tem a mesma velocidade de reversão do que uma
uma anemia hemorrágica. Uhum. Sim. É completamente um outro cenário. E muitas vezes a gente encontra uma anemia num achado. Tem. Quantas vezes vem para mim que fui levar para fazer um hemograma para fazer limpeza dentária e Uhum. apareceu. Sim. A clínica do animal também é muito importante para nos ajudar a diferenciar. Então a gente Uhum. tem que ir cuidando para que conhecer a causa ou as características da anemia tem a sua importância também, porque a gente se sente mais, eu diria que a gente se sente mais confiante do passo que a gente vai dar. Sim. Porque algo que o clínico, um desafio nosso é quando a gente tem pacientes críticos e que a Uhum. gente não sabe para onde ir, é assim, é desesperador. E o Sim. patologista clínico, que também ele tem ali, eu falo que o bom do patologista clínico é que ele conhece muito de fisiopatologia. Então, se Sim. tem algo que ele conhece, e ele oferecer, a partir do que ele está vendo como uma visão celular, ele é fundamental nesse pilar. Conhecer, por exemplo, e poder ajudar o que uma medicação interfere no hemograma, o que Caramba. vai É. impactar. E, Sim. às vezes, começou um corticoide, sei lá, deu uma leucocitose. Será que é infecção? Ou é uma Sim. resposta normal? Sim. Tem que entrar com antibiótico e, às vezes, entra-se, porque... E quem conhece a dinâmica sanguínea bem, o patologista com certeza pode contribuir. Sim. Não é só o hematologista que sabe. O patologista clínico também sabe muito bem. Ele pode contribuir nessa comunicação, né? Sim. Nessa diferenciação. A grande questão também é que o hematologista ele tá vendo casos todos os dias, o tempo todo, né? Então já existe essa experiência de volume de atendimento nesse sentido, que é o que você vive hoje. Mas a gente Uhum. sabe que na clínica geral, né, no dia a dia do infectologista, no dia a dia do endocrinologista, eles lidam com anemias invariavelmente tem, né? Uhum. Então, Com certeza. esse conhecimento da causa, ele entra e para quem quer aprender anemia, para quem quer saber a anemia, né? Ele entra em todas as áreas, né? Elas vão acontecer em diferentes da área. Então, o grande motivo da gente estar aqui e saber da dor dos clínicos veterinários e de quem está no laboratório também e quer ajudar o médico veterinário é compreender de uma forma mais profunda e de uma forma de quem faz hematologia todos os dias, né? Justamente esse olhar que liga o hemograma até um tratamento adequado de todas essas causas, com casos clínicos, e é exatamente esse um dos motivos de a gente convidar vocês para o curso da Camila, né? O VirtuIvet tem o prazer de iniciar um primeiro curso aqui oficialmente com o curso da Cami de anemias, né? Então é um curso que ele traz diversas causas de anemia. A gente comentou algumas aqui, mas tem um mundo, né, a mais para ser dito. A Cami pode falar mais sobre a estrutura desse curso, mas são 2 dias, né, que a gente conversa, né, Camila conversa com vocês sobre as anemias, sobre o hemograma, sobre a identificação das características do hemograma. A gente deu até uma prévia aqui, né, sobre como é esse conteúdo do curso, justamente falando aqui para vocês um pouco dessas características aí das causas das anemias e a importância de saber disso. Você quer Uhum. complementar alguma coisa, Cami, que o Vitor já tem até uma dúvida aí? Sim, não, eu só para. É isso mesmo, né, Dani? Acho que todo mundo lida com anemia, seja. Eu vejo assim, eu tenho muitos parceiros dermatologistas que estão ali, às Sim, vezes a medicação, será que a medicação não está influenciando e gerando aquela anemia? E isso eu vejo que cada vez mais o
o veterinário ele tem que se sentir independente, né? Ou Sim. tendo pelo menos um domínio básico para dizer até onde ele consegue ir ou depois encaminhar. Mas Perfeito. às vezes uma tomada de decisão inicial é importante para conseguir diferenciar e saber se está ali dentro do que era esperado ou não, fugiu, enfim. Eu penso que a anemia está dentro da nossa necessidade básica como veterinário. Né? Perfeito. Com certeza. E saber da condução, do tratamento, as interferências e muito caso clínico. Eu acho que é disso que a proposta do curso e de que vocês se sintam à vontade para aproveitar e perguntar muita coisa, né? Porque eu sei que todo mundo já viu uma anemia e todo mundo já tentou interpretar um hemograma. Então, é o nosso momento da gente poder realmente se sentir independente nesse sentido. Muito bem. Proposta. Muito bem. Então, assim que acabar essa live, vocês podem ir lá no link da bio e já acessar para garantir a vaga de vocês no curso da Camila de anemias, que vai acontecer dia 27 e 28 de janeiro agora, tá? Sábado e domingo. Sim, é sábado e domingo. Muito bem. O Vitor perguntou: a avaliação da proteína é importante para o direcionamento do diagnóstico das anemias? Ai, Vitor, eu acho que fundamental. Então, eu sou do grupo que gosta, a Dani sabe, eu sou do grupo que acho fundamental a proteína plasmática total dentro do hemograma. Porque nos ajuda a saber se é por hemodiluição, será que esse animal está tomando fluido em excesso? Será que tem alguma relação? Será que a proteína vai me ajudar? Será que ela tem uma relação inflamatória? Será que esse animal está perdendo? Porque às vezes eu tenho seriado, eu tenho como acompanhar. E quem vai me dizer e vai me ajudar muitas vezes é a proteína plasmática total. Então, eu acho ela fundamental para o diferencial, com certeza. Muito bem, tá respondido. Galera, mais alguma dúvida? Quero saber se fez sentido essa live para vocês, se vocês já sabiam desses casos de anemia que a Camila comentou, a ferropriva, se vocês achavam que ela era tão comum ou se já sabiam que ela é algo mais raro. Nunca vamos esquecer de um caso que teve lá em Botucatu, que o cachorro tinha mais de 1 milhão de plaquetas e uma das características da ferropriva é trombocitose, né, Cami? Então, até fechar, o único achado era trombocitose e anemia, né? Então, até descobrir que o focinho do porco não é tomada, foi uma investigação em tanto. Aí a Marcele tá falando que tem a impressão que o clínico só pensa na imunomediata. Eu penso, Marcele, que eles têm bastante receio que seja. Então, é a primeira que vem. Ai, meu Deus, será que é anemia hemolítica imunomediada? Porque é a que a gente realmente tem mais receio pelo quadro mais grave que ela tem de prognóstico, né? Então, dá mais instabilidade, tanto no paciente como no tutor, como na gente, né? Então, por isso eu sinto que ela é a mais temida, por isso que é a primeira que é pensada. Apesar que a mais comum na veterinária, seja felinos ou seja a cão, é a anemia da inflamação. É a anemia mais comum que a gente tem na veterinária. E a que é pensada depois, né? Sempre pensada depois. E a gente nem falou da anemia da inflamação, hein? Tem que dar uma palhinha pro pessoal. A mais hora comum. que você estava falando da ferropriva, eu até pensei em te perguntar isso. Ela não se confunde com a anemia da inflamação? Olha, no momento inicial, poderia ser. Aquele momento em que porque a anemia da inflamação, ela é aquela anemia que ela tem uma característica, só que ela reduz só de numérico. Ela parou numericamente, mas a característica dela é de uma hemácia normal. Então, ela não é diferente. Se no estágio da ferropriva, em que ela ainda está nessa característica de uma anemia, mas que ela ainda está tentando manter uma morfologia adequada, pode se confundir. Mas o que às vezes vai nos ajudar a diferenciar? A trombocitose na anemia ferropriva, na anemia da inflamação, geralmente a gente pode ter uma trombocitopenia. Pode
ser, dependendo do quadro, né? Então, ou um valor normal, ou geralmente inflamação e ativação plaquetária é bem comum. Então, você tem uma redução numérica nas plaquetas. Às vezes não chegou ainda a uma Sim, trombocitopenia, mas tem uma redução, é normal. sim. Mas quando a gente já vê a ferropriva e que a gente consegue bater o martelo, é quando ela já está com características de hipocromia. Hipocromia Uhum. não tem relação com anemia da Com inflamação. inflamação. É só Verdade. uma diminuição de produção com as mesmas características. Não é falta de substrato. É só Sim. uma redução. Geralmente, essa vai ser o nosso diferencial, que vai ajudar. Tudo bem. É, inclusive, Marcele, se tiver seus clínicos parceiros aí, manda depois o link do portal aqui da Virtuvet para eles, ou o link da bio lá do curso da Camila, para que eles também possam ter esse conhecimento, né? E parar de pensar só na imunomediada. Então, para toda a galera de laboratório aqui, disseminem a ideia para que a gente consiga educar os nossos clínicos e os clínicos que estiverem nos assistindo, né, para vocês aí terem essa base de conhecimento para que vocês sejam profissionais, né, cada vez mais independentes nesses desafios anêmicos aí que tiverem na rotina. A Jade falou que não conhecia anemia microangiopática. Como você bem falou, né? Precisa ser mais bem estudada. A síndrome de Evans, a Jade também perguntou se a síndrome de Evans é comum na rotina. Olha, ela é menos comum do que a anemia hemolítica imunomediada isolada, mas ela acontece. Na minha rotina, eu diria que é enviesada, né? Porque quando chega já é mais comum aparecer para mim, mas não é tanto, não. Então, a gente teria que associar com um quadro de anemia hemolítica imunomediada, caracterizado com essa característica imunomediada, né? Regenerativa, com queda, eu falo que é ladeira abaixo, né? A anemia hemolítica é assim, ela não é em degraus, ela é queda livre. E que ajuda na forma da gente ver a característica dela, né? E a trombocitopenia, ela geralmente ela tá abaixo de 25 mil. Então a gente tem. Aí sim a gente está falando desses dois processos, porque a anemia hemolítica imunomediada sozinha, ela consome plaquetas. Então, ela tem um estado protrombótico, ela tem um consumo de plaquetas, que é uma guerra no sangue. Sim. A plaqueta lá no meio, plaqueta é feita para agregar, né, Dani? Ela vai sair. Então, a trombocitopenia é natural e secundária a um processo de anemia hemolítica imunomediada. Mas a síndrome de Evans eu tenho que ter uma redução acentuada e geralmente abaixo de 25 mil, que é o que a gente pega, para me caracterizar que aí tem uma trombocitopenia imunomediada, valores muito baixos mesmo. Com sangramento ou não, geralmente com sangramento. Respondido, Jade. Diga aí para nós. Muito bem, galera, chegando. Já estamos aqui nos finalmente da nossa conversa de anemias. Falamos de várias causas e muitas das coisas que vocês têm que saber aí, mas muito mais também vai estar por vir nos dias 27 e 28 de janeiro, agora no curso da Camila de Anemias. Muito bem. Jade, você está aí? Fala para nós se a gente respondeu sobre a síndrome de Evans, por favor. E é isso, né, Cami? Mais recados, mais causas de anemia que a gente não falou aqui? Olha, tem tantos casos, eu tenho muitos casos de anemia, né? Porque eu estava até pensando no que eu estou lidando agora, né? Tem algo que a gente. É uma reflexão que eu fiz hoje, inclusive, mas vou aproveitar e compartilhar, que é um caso de anemia. Animal com hemangiosarcoma, e a gente já imagina uma característica do que a gente espera com uma anemia de hemangiosarcoma, né? Então, por casos hemorrágicos ou hemolíticos. Então, a gente já tem uma característica de que a gente espera que tenha uma anemia, que regenera, que tem reticulocitose e tudo mais. E ela estava vindo nessa característica até o momento em que parou. Então, a reticulocitose de 200 mil foi para 40 e o hematócrito que estava 23
ficou em 21 e tá assim há uma semana com picos febris. E o que a gente começa a pensar? Bom, picos febris, anemia que estagnou e reticulocitose que parou, eu tenho que migrar para algum outro tipo de anemia, que não é mais a mesma que eu estava falando. Sim. Então, a gente tem que aí pensar em casos que a gente tem que considerar, por exemplo, como uma anemia da inflamação, no caso específico, né? Porque parou a produção medular, estagnou o hematócrito, não está continuando, né? Uma pergunta que me fizeram, como que eu sei que não é imunomediada e agora contra precursores, que impediu a medula? Continuaria caindo. A anemia da inflamação é aquela, aproveitando, né? Aquela cara daquele animal que não está sentindo. Ele apareceu, por exemplo, o exemplo de hoje, né? Com 21 na semana passada, hoje também tá 21 de hematócrito. Então, aquele passa a semana, tá igual. Se eu tô com um processo imunomediado destrutivo, isso continua caindo. Ele continua decrescendo, né? Sem medicação segurando esse processo. Então, eu tenho que considerar que esse processo ele não é imunomediado, mas ele é inflamatório ou infeccioso, né? Não é neoplásico. A característica mudou. Eu vou pensar, será que infiltrou a medula e agora parou de regenerar? São perguntas. Porque eu tenho uma expectativa. E aí eu tenho que... E a minha reflexão de hoje foi o seguinte. A importância da gente conhecer bem essas causas, porque a gente vai lidar com casos que aí vai falar assim, tá, mas será que não podia ser outra coisa? Aí você fala, você tem que pensar, porque tem coisa que faz sentido e tem coisa que não faz sentido para causas de anemia, né? E aí você vai falar, não, eu não vou colocar um imunossupressor, porque se eu colocar um imunossupressor, se tem um agente infeccioso, eu vou favorecer. Essa febre não é... Aí você tem que... Isso te dá convicção da conduta. E isso é fundamental para o nosso dia a dia, porque no fim, todos nós nos importamos em salvar e trazer bem, fazer bem para o nosso paciente. Com certeza. E a gente não quer, eu tenho certeza que o nosso maior medo é ser um agente complicador do processo do próprio animal. Então, acho que essa foi a reflexão de hoje que eu pensei nesse caso de anemia específico que eu tô quebrando a cabeça. E é um sofrimento que o tutor entende, né? Porque muitos entendem que aquele hemograma tem uma anemia. Eles sabem o que aquilo significa, porque é muito semelhante, né? Sim. E aí Pode falar, desculpa. Não, desculpa. E às vezes, o que a gente tem que pensar? A gente tem que... esse conhecimento que nos dá essa independência e essa convicção, nos dá suporte para a gente poder bem orientar o tutor. Porque até, inclusive, nesse caso específico, ambos tutores são médicos. E eu não vou... Então, assim, não é qualquer conduta. Você tem que ter... Isso te permite uma propriedade na orientação que você está passando. Sim. Porque quantos não estudam na internet? Quantos não são médicos? Quantos não... E a gente não pode falar... Não pode... A gente tem que passar confiança. Porque, no fim, a gente também quer um médico que a gente possa confiar. Perfeito. Afinal de contas, tem algo que é muito valioso que a gente está deixando, que é a saúde de um bem muito querido na mão de alguém que, no mínimo, que a gente tem que passar é confiança e conhecimento, né? Exatamente. Então, eu acho que é por isso que a gente tem que saber, né? Conhecer as causas. Sim, essa é a nossa base, né? E por isso que a gente sempre falou muito, né? Nas nossas outras lives, nas nossas outras conversas, que a gente precisa da base para poder argumentar, para poder entender o que está fazendo, né? Para não decorar as coisas e não... Porque as coisas são mutáveis, né? Elas são multifatoriais, então entra exatamente nisso tudo. A Adama tá achando curto, acho que ela quer mais conteúdo. Ela mandou aqui há um tempinho atrás. Muito
curto o que a Eu gente acho está, o tempo que a gente está. eu acho que é porque eu falei que estava chegando nos finalmente, ela mandou, eu achei curto. Acho que ela quer mais conteúdo, mais conteúdo. É, Se tiver e, alguma dúvida, manda pois aqui pra gente que a gente é, aproveita. Eu, é. eu não tô acompanhando o tempo, Dani. Eu, A gente eu não sei quanto tem, tempo a estamos gente nos tem. 45 minutos aqui Tá, temos mais uns minutos. tá. É, Então, acho se que tiver uma das alguma dúvida, coisas também pessoal, manda aí. que é legal a gente falar das causas de anemia, para o pessoal conhecer também, né, Cami? É um outro mundo que é o da fragilidade osmótica. Uhum, Ela é tão comum quanto as outras? Como que é isso na sua rotina? sim. Olha, a gente tem algumas patologias que a gente espera com mais frequência, né? Então, por exemplo, quando a gente pensa, qual que é o desafio? A fragilidade osmótica, ela é muito comum, por exemplo, no animal diabético, principalmente, né? Acho que é o grande paciente que a gente vai ter que procurar. O nosso grande desafio é a gente diagnosticar, porque a gente não Uhum. consegue, a gente não tem teste de fragilidade osmótica que Sim, validado, que fala assim, olha, realmente tem fragilidade osmótica. Uma coisa é se eu tenho uma hipofosfatemia bem acentuada e eu vou relacionar, né? uhum. Mas caso contrário, aquela hipofosfatemia limítrofe, que você não sabe muito bem se ela está impactando numa fragilidade, é um grande desafio. Então, a gente tem pacientes que a gente tem com maior frequência, então, principalmente quando eles estão em instabilidade hemodinâmica, metabólica, alteração de pH, enfim, paciente com cetoacidose é o mais frequente, com certeza. Mas esse é o nosso paciente-alvo, né, para esse tipo de anemia. A correção é a gente corrigir principalmente essa hipofosfatemia, mas que às vezes o que a gente consegue medir é, por exemplo, será que tem esse grau ou alguma deficiência e na minha amostra ela está hemolizada, porque essa fragilidade ela pode se apresentar in vitro. A coleta Sim, foi perfeita. Será que a coleta foi. Eu conhecendo como é que foi a coleta. Eu não refrigerei essa amostra rapidamente ao ponto dela poder também ser fragilizada. E aí eu tenho uma hemólise, você vai levantar ali já vai por que ligando que os essa fragilidade. alertas. Uhum. Sim, às vezes é isso que a gente vai juntando as pecinhas, né? Então, às Sim, vezes é importante a gente conhecer os processos, as etapas para nos ajudar nessa diferenciação, né? Então, isso também contribui, né? Então, com sim. certeza. Muito bem. Mais uma pílula aí das causas de anemia para o pessoal, né? Para Sim, e ligar. eu lembrei outro tipo de anemia que a gente esquece, por exemplo, que são quando os pacientes, a gente tem muito receio das reações transfusionais, né? Hum, Que não deixa de ser provocar uma anemia hemolítica imunomediada, ou uma imunomediada, mas assim, da gente poder também como prevenir, como ela aparece, como ela se caracteriza, quanto tempo ela demora. Tem uma relação também que a gente já sabe que é com a tipagem sanguínea, né? Que é algo que eu sempre bato na tecla, porque eu acho que é algo que a gente tem que lembrar. A gente tem de uma maneira mais comum fazer em felinos, mas da importância da gente saber a tipagem sanguínea dos cães para a gente evitar um processo tardio, né? sim. Então, a gente sabe que o teste de compatibilidade, ele fala uma reação imediata, que é aquele Sim. animal ele não foi sensibilizado o cão ele não tem essa produção, essa quantidade, presença de anticorpos prévios, né? Mas uma vez que um animal com uma tipagem sanguínea, que a gente só consegue fazer tipagem sanguínea de DA1, né? Então, se ele é presente, ele tem esse antígeno de membrana do tipo 1, ou ele não tem esse antígeno de membrana do tipo 1. Se ele não tem esse antígeno de membrana e ele recebe uma bolsa com esse antígeno na membrana, Uhum, ele se sensibiliza e ele produz anticorpo e remove. Então, uhum. tardiamente, esse animal que estava bem, ele pode desenvolver. Então, eu penso também que a gente tem que pensar na anemia como eu preciso conhecer que ela pode existir, porque eu também posso preveni-la, Uhum. né? Então, a gente
tem também, é possível prevenir anemias, e a gente tem que conhecer para também evitar que isso que possa acontecer com os nossos pacientes, né, no futuro. Muito Então, bem. é outro tipo que me veio à mente também. Isso e muito mais, né? A gente pode conferir no curso de anemias com a Camila, que vai acontecer nos dias 27 e 28 de janeiro. Então é só você acessar o link da bio, né, aqui, ou no link no Centro Ama, vai estar, Cami? Eu ainda não coloquei hoje, mas amanhã já vai estar. Então tá no meu Camila Tomazini também tá. Tá. Muito bem. Então é isso, pessoal. Que tiver mais dúvidas, manda no direct, tá? Manda pro centro, no Instagram do Centro Ama ou no Instagram da Cami Tomazini, que é o da Camila, para a gente poder ajudar vocês. E quem tiver mais dúvidas a respeito do curso, né, também pode mandar mensagem aí que a gente esclarece todas as dúvidas, tá bem? Cami, obrigada. E ficaremos muito felizes deles estarem lá. Com certeza, acho que será muito proveitoso. Com certeza. Esperamos todos no curso. E, Cami, obrigada por esse momento, pelo seu tempo, né? Por trocar ideias e entregar o seu conhecimento aí para o pessoal. Muito bom. Dani, obrigada. Sempre uma alegria. E eu ofereço, mas na verdade eu também sempre aprendo. Em verdade. Então, é uma alegria poder estar junto e compartilhar com o pessoal algo que é fundamental e eu adoro falar sobre isso. Então... Se deixar, a gente fica aqui mais uma hora, né? Com certeza. Um beijo, então. Beijo, pessoal. Tchau, pessoal. Obrigada. Obrigada, pessoal.